A carreira jurídica para que nós possamos falar a respeito, né, do mundo jurídico de um modo geral, trabalhando temas variados aqui, né, voltados para quem está se preparando, para quem está estudando. Enfim, podcast que será semanal e nós vamos falar aqui ao longo do dia de hoje, ao longo desta noite, um pouco mais a respeito dele. E hoje eu tenho a honra de contar aqui com uma bancada ilustre, uma bancada muito bacana. E, aliás, primeira coisa da etiqueta, vamos tirar esses predicados aí, vamos chamar de doutor. Não, eu exijo doutor. Não, nem conversa. Não, assim, é só você olhar o Instagram do Paulo Souza, né? No Instagram ele já está num outro nível, aqui ele exige só doutor, por enquanto, né? Não, mas veja, né? Na realidade, aqui olhando nessa mesa, eu tô curiosíssimo para saber duque de quê? Já que eu sou comendador, né? Ele é comendador, ele é duque. Vassalo, né? Não, tá difícil, muito bom. E aí, meus amigos, coisa boa estar com vocês, é muito bom. E cumprimentando todo mundo que está conosco, né? Acho que é um projeto que tenta trazer um pouco mais também essa proximidade. A gente tem tanta a pompa que o direito nos traz, né? De certo modo, tantas formalidades. E aqui, apesar da formalidade da roupa, tentar se tornar o mais humano possível, estar mais próximo dos alunos, mostrar realmente como nós somos e, de fato, como também é a vida, a caminhada do estudante. Então, acho que é muito bom trazer os temas jurídicos de maneira fácil. Acho que esse cast tem tudo para dar certo, porque é justamente aquilo que a gente mais precisa. Num mundo que se fala de maneira tão difícil, falar as coisas de maneira simples, de maneira natural e que todo mundo entenda, talvez seja o projeto que é a cara de vocês. Então, é muito bom tocar esse projeto inaugurando com vocês aqui. Cara, você tocou num negócio muito legal, porque assim, né? Nós temos um instrumento também de conexão. De ver que esses bate-papos mais informais, ainda mais no direito, né, cara? Que tudo é formal, né? É doutor, é comendador, é o duque, né? Então, o negócio é todo, né? Todo formal e, na verdade, não é, né? Tem um lado humano muito próximo ali de um do outro, né? Vocês estão falando aqui, mas, apesar da roupa, eu já tô descalço aqui, né? Então, já tirei o sapato aqui, já tô em casa, porque eu acho que a ideia é essa, né? Trazer algo que seja sempre mais concreto, vida real, vida realmente vivida. E, de certo modo, todos os conhecimentos jurídicos e não jurídicos, que também acho que talvez seja um pouco isso que a gente tentou trazer no livro, seja para agregar, seja algo para somar, seja um fator de soma na vida de alguém. Então, eu me sinto muito feliz, né, realmente, de estar aqui com vocês, de trazer algo realmente que é uma esfera muito pessoal, muito íntima, mas que quando a gente começa a compartilhar, e acho que a função de vocês como professor é muito essa, faz com que você, de alguma maneira, sinta que você diminui um pouco a dor do outro. Fala, pô, velho, o cara não sabia esse conhecimento, agora ele sabe. Eu sofri tanto para aprender isso, eu estou dividindo assim. E aí, pô, professor, aprendi esse assunto que eu nunca soube, herança, sucessão. Eu nunca soube nada, né, na parte penal. E aí, eu acho que isso é algo que também faz com que a gente vá diminuindo um pouco o sofrimento alheio. Eu acho que talvez seja também a finalidade principal disso e de qualquer coisa que a gente faça fazer, né? Diminui o sofrimento de uns, mas aumenta de outros, né? Ele falou aqui que já tirou o calçado, felizmente não vai cheiro no podcast, né? O pessoal não está sentindo aqui, mas eu acho que essa descontração ela é importante, né? A gente tem no direito, eu acho que é excessivo, né? A gente tem elementos que são de técnica jurídica, são importantes, né? Mas acho que o direito esqueceu disso, acabou se tornando esse elemento de uma tecnicalidade, né, daquele latinório, que a gente aos poucos está aí se livrando, né, devagar, mas é importante isso, né, porque pessoas conectam pessoas, né, a gente que dá aula aqui bastante tempo sabe disso, né, essa conexão, ela é importante e eu acho que tem tudo a ver com esse nosso tema, né, porque quando a gente pensa nesses momentos, especialmente nos momentos mais difíceis, é essa conexão com pessoas, com pessoas que a gente admira muitas vezes, que às vezes nos tira desse lugar difícil, dessa imobilidade ou de um estado às vezes depressivo, alguma coisa muito mais séria, né? A gente está passando. E quem já estudou para concurso público sabe das dificuldades que às vezes né, de ficar, né, muito tempo estudando, de maneira meio solitária. Eu acho que isso é uma coisa que não é muito dito, né? As redes sociais em especial, o concurseiro ele mostra ele estudando 18 horas líquidas por dia, mas às vezes aquele momento difícil fica por trás dos bastidores, né? Eu penso assim, todo mundo fala em liquidez, só pensa em Bauman, em horas líquidas. Eu fico falando assim, cara, eu acho que eu nunca abri um cronômetro para estudar, porque se eu abrisse o cronômetro, eu acho que eu ia ter a sensação de que, meu Deus, a vida está passando. Então, eu não olhava para o cronômetro, sempre eu busquei pequenas metas. E esse título, né, seu, Duque, é muito provocativo. Primeiro,
queria parabenizar pela iniciativa, né? Porque é muito comum a gente, né, pensar nas próximas etapas da vida. Eu passei, né? Agora vou na carreira, agora vou não sei o quê, vou lançar um livro, a gente estava brincando aqui, vou lançar um livro tributário, vou vender milhares de cópias, você está virando para trás, né? Tá falando assim, e aí? Eu vou fazer um serviço aqui de resgate, de que eu sei que eu passei um calvário aqui, e eu acho que eu posso, de alguma forma, minimizar essa tua angústia existencial. Gente, pandemia foi terrível. E o título do livro, né? Você trouxe aí, né? Cabeça no céu, pés no chão. Qual foi a ideia? De onde você tirou a ideia desse título? O título, ele vem, na verdade, de uma homilia de um padre, né? Ele falava muito isso, que a gente tem que ter sempre a cabeça no céu, ou seja, mirar algo que vai além, vai ao espírito, que é alguma coisa que é intangível, né? Mas, ao mesmo tempo, ter a humildade e ter os pés no chão. Então, ao mesmo tempo que a gente mira, sonha alto, a gente tem que saber muito bem o lugar que a gente ocupa, fazer o nosso dever cotidiano. Então, ele surge com esse paradoxo. Na verdade, ao mesmo tempo que a gente tem que alcançar algo, a gente também tem que saber reconhecer a nossa insignificância. Então, os textos, eles eram gerados, né, de uma maneira, enquanto eu estudava, mas ao mesmo tempo tinha uma voz que falava assim, não, ainda não é a hora. Por quê? Porque você ainda está estudando, você ainda está, de alguma maneira, avançando, enfrentando alguns processos também. Muitas vezes em tom de desabafo, muitas vezes num tom de inquietação. Um vazio mesmo, existencial, um buraco que tinha e que era escrevendo, que de alguma maneira eu ia fazendo com que eu passasse ali para o papel o que eu estava sentindo e havia uma consolação ali. E quando eu comecei a divulgar os textos, eu comecei a perceber que também as pessoas sentiam aquilo. Ou seja, que de alguma forma eu não estava sozinho nessa. Ou seja, que havia mais pessoas passando o mesmo processo. Seja quando você estava estudando durante a semana, que você não conseguia bater as metas. Seja quando você, pós-empossado mesmo, batia, às vezes, a bad, que nada mais era do que uma grande inquietação, aos domingos, às vezes aos sábados, por estar à distância da família, dos seus entes queridos, seus filhos, e você sentia que aquele momento ali batia algo que precisava ser preenchido. Então, eu tentava tirar um pouco os pensamentos e escrever como em forma de desabafo, para de alguma maneira até me libertar, e, enfim, feito alguém que escreve, né, num panfleto e joga num vidro, né, e solta no mar, e tem alguém aí, se alguém quiser, leia, as pessoas às vezes liam e de alguma maneira desabafavam comigo também sobre os textos, mas... E você publicou, né, esses textos, isso em rede social? Era no Facebook que você publicava? Isso. Eu publicava no Instagram, né? Ah, no no Instagram. Algumas tinha no Facebook também, aqueles que tem 10 anos atrás. E de maneira que hoje eu acho que tem cerca de uns 105 textos, de maneira que 50, 60 são inéditos e os outros já estão publicados. Ou seja, não são textos necessariamente inéditos, eles já estão disponíveis gratuitamente. Mas sempre tinha aquele desejo, né? Professor, compila isso, traz de maneira um pouco mais, enfim, né? Num livro só. E aí ele foi dividido em 4 capítulos. Os capítulos em tese, eles vão falar sobre o primeiro anseio, que é ter a cabeça no céu, textos que vão promover um pouco esse lado espiritual, que a gente chama de Deus, ou a gente chama de um céu imaginário, a gente chama de algum conforto que a gente busca, seja uma vida baseada em princípios. Depois, ele vai trazer textos de alguma maneira que colocam seus pés no chão, ou seja, o estudante tendo a humildade e a crítica de saber o lugar que ele ocupa. Saber o que ele precisa fazer também para passar. Saber, como vocês estão dizendo, esse influxo que a gente recebe, que se a gente ficar também escutando as vozes de todo mundo, a gente se perde. Que a gente sabe que a rede social também promoveu um certo megafone. Todo mundo tem um megafone, todo mundo grita por aí. E as vozes, muitas vezes, são barulhos. Elas não são harmonia, elas não são músicas. Elas são barulhos zoadas que te permitem, portanto, que você se perca. Então, os textos também invocam um pouco esse lado do estudante se achar enquanto caminha. E, enfim, é realmente como meu irmão às vezes diz, parece uma grande loucura, né? E aí ele começou a falar, rapaz, isso é uma loucura se tu escreve. Aí eu fiquei com isso na cabeça, né? Essas loucuras. Depois um primo meu chegou para mim e fez, tu lembra que tu escrevia isso desde os 8, 7 anos, tu às vezes escrevia? E aí eu falei, rapaz, isso não é loucura, né? Isso é algo que você, de alguma maneira, já fazia enquanto criança também, né? Você foi se percebendo. Eu acho muito legal isso, né? Porque é aquilo que o Paulo falou, né? Nós tendemos a mostrar em rede social o lado bonito da coisa, né? Tipo, hoje já postamos uma foto lá no Instagram de estratégia, né? Todo mundo reunido e tal, fazendo... Mas quando você não está bem, quando você tem um problema, você meio que esconde. Então, e todo mundo tem, né? A vida de quem tem sucesso. Eu me considero uma pessoa que tem seu sucesso profissional, todos aqui têm sucesso profissional, né? A gente mostra o sucesso, mas até chegar lá,
ou até para se manter nesse patamar de sucesso, você passa por algum perrengue, né? E a gente não fala, né? Então, acho que, né, te parabenizar até por isso, por você ter coragem, né, de vir expor, né, essa fragilidade. A gente não gosta de mostrar o lado frágil, né, que nós temos, né? Tem que mostrar o lado bonito, né? E você vem, e eu acho que é por isso que gera, né, gera esse sentimento de todo mundo foi lá, comentou, compartilhou e fez esse teu projeto que começou ali despretensioso se tornar um livro. Eu acho que é mais ou menos por aí. Parabéns, inclusive, né, pela iniciativa. Achei muito legal. E por isso que até motivou aqui o nosso primeiro bate-papo aí, né, a respeito, né, dessas agruras, dessas dificuldades, dessas reflexões todas. Muito bacana. Sendo prefácio, aliás, o texto inteiro é provocativo, né? Você primeiro no prefácio já disse que o livro não presta para nada, só o prefácio. Então, você quer que, no mínimo, alguém tenha curiosidade de ler o resto, né? Mas é a tua forma. Quem acompanha você nas redes sociais você tem uma rede relevante, vê que você é uma forma de se comunicar, você é provocativo. Você sempre foi assim. A ideia de escrever o livro dessa forma é uma terapia. Parece muito autobiográfico o livro. Eu te conheço pouco, mas já nos encontramos algumas vezes. E parece assim que você está falando dos teus desafios ali, meio que uma terapia, e você fez uma catarse no livro. É isso mesmo, não? A verdade é que, de fato, você fica brincando consigo mesmo. Parece que no livro, em alguns textos, eu vou enfrentando os meus demônios. Então, eu vou contando, de certo modo, a certa resistência que a gente tem em tudo na nossa vida. Seja de progredir emocionalmente, de enfrentar realmente algumas síndromes, alguns traumas, seja da questão da confiança, de você realmente ter a esperança que você pode. E isso é algo que é muito pessoal. Aí, quando você vai lançar o livro, quando você vai tirar isso do papel, você olha para si e fala, bicho, isso aqui são minhas intimidades, eu não posso publicar. Ou seja, isso aqui são os meus desafios, eu ainda estou enfrentando. Eu não sou esse cara perfeito, eu não sou essa projeção sua. Eu sou esse cara aqui, né, que está descalço e que, de certo modo, todos os dias, enquanto estudava, muitas vezes chorava, porque sabia que não ia conseguir. Que quando sente algo, quando tem um espinho na pele, incomoda muito. Um espinho, velho. Tua vida tá ótima, mas o espinho faz você xingar, dar uma topada e achar que o dia vai ser horrível. Então, às vezes eu fiquei pensando, provocando, rapaz, será que eu posso fazer isso? Será que eu consigo, né? De alguma maneira externar? Eu tenho que tirar um pouco essa projeção que as pessoas têm de mim. Aí é um pouco isso. Pois é, você disse que o livro foi gestado em 2019, parado em 2020, publicado em 2022. Como é que foi esse processo? Porque é interessante, porque assim como está para concurso, né? Você vê que você teve etapas, né? Na gestação da ideia, colocação em prática, enfim. Assim, essas dificuldades a gente encontra também, né? Eu estou fazendo um paralelo aqui, mas às vezes a pessoa começou a estudar em 2019, em 2020 veio a pandemia, ficou desempregada, não conseguiu, teve que procurar emprego. Em 2022 os concursos voltaram a destravar, ela voltou a estudar. Então, eu acho que essa dificuldade que você encontrou no escrever o livro também a gente encontra, né, nos alunos, nos relatos dos alunos. A gente tem uma característica inata como ser humano, que é a inconstância, né? Nós somos inconstantes, nós buscamos a constância ou algo a se espelhar, mas existe a inconstância em nós. Nós não somos pessoas fadadas a permanecer sempre fazendo a mesma coisa sem que a gente caia. Então, isso revela muito a questão também da inconstância, em você saber reconhecer as quedas que vão existir, mas ao mesmo tempo ter um certo ideal. A gente também tem que se prender a alguma coisa, porque senão a gente desaba, porque senão a gente deprime, porque senão a gente realmente fica no buraco e não levanta de jeito nenhum. Então, o livro também ele ressalta, de alguma maneira, alguns ideais que têm que ser buscados, que às vezes nem são alcançados, mas muitas vezes o querer, ele é mais importante do que o conseguir. O querer alcançar é mais importante do que o ser, essencialmente. E aí o livro ele desabafa em alguns textos justamente sobre isso, né? A gente sabe do nosso estado de inconstância, de seres humanos imperfeitos, mas a gente busca algo. E eu acredito piamente nisso. Eu acredito piamente que o querer ele é mais importante muitas vezes do que você ser alguém. Porque é justamente esse processo de alguém que está buscando, que está em movimento, que está indo atrás, que faz com que a gente vá transformando, de certo modo. E o concurseiro também ele tem isso. Ele está ali querendo chegar no cargo, mas ele sabe que ele tem que vencer várias etapas. E se ele começa a reconhecer que ele já está passando dia após dia, que ele já está sendo quase juiz, quase promotor, quase aprovado no OAB, quase,
porque ele está vencendo a cada dia, então ele está chegando lá. O livro também tem um pouco disso. Isso é o que eu encontrei. A Siri quer participar. Olha, ela gostou, ela falou ok, ela gostou, ela concordou, ela concordou concordou. contigo. Ela concordou. Totalmente planejado, né? Mas acho muito legal isso, né, cara? A queda é certa, né? A gente vê muito dos alunos, quando a gente acompanha o aluno estudando, né, relatando, muitas vezes vai em rede social, comentando, no chat de transmissão, ele, em algum momento, ele vai tropeçar. Né? E a gente bate muito na importância dele ser resiliente, né? Ou seja, ele vai ter que conseguir se reerguer. E aí o que vai fazer ele se reerguer é o que ele está sonhando. Então, no final das contas, é bem isso que você comentou. Você tem que sonhar, você tem que ter algo que vai te motivar você a estudar. Você vai tropeçar, porque você vai passar por dificuldades, né? N dificuldades que podem aparecer aí no caminho, né? Uma pandemia, um problema pessoal, né? Diversas circunstâncias, mas você vai ter que conseguir juntar os cacos ali. E esse teu sonho tem que ser tão forte, essa tua motivação tem que ser tão forte para você conseguir se encontrar de novo e seguir em frente, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. E isso você pode ver. Eu passei, agora em São Paulo mesmo, anteontem, né? Eu vindo para cá, eu peguei um Uber. Aí entrei, professor Torques e tal, né? Pois é, eu tô indo lá para Estratégia, sede aqui, quando a gente encontra, é muito engraçado, porque ele falou assim, nossa, conversando com você, inclusive em velocidade 1.0 é legal, porque quando eu te ouço assistindo aula em 2.0, você fala muito rápido. Eu falei, é óbvio, né? Porque você está dobrando a velocidade, ele ficou todo empolgado. Mas aí ele contava a história dele, ele começou a estudar em 2017, e aí veio o TJ São Paulo, um cargo de escrevente, nem é da área jurídica, né, área fim. Aí começou a estudar e levou um ferro danado. Aí ele falou, vou voltar a estudar, porque saiu logo na sequência, saiu outro. Aqui no TJ São Paulo, para escrevente, tem um concurso para o interior e tem um concurso para a capital. Aí ele começou a estudar, daí teve um problema de família. Aí, parou de estudar. Aí ele voltou para estudar, daí era para ter um concurso da Lesp aqui em São Paulo. Aí tudo certo para sair o concurso, ele estudou, não saiu o concurso. Enrolou e tal, teve uma suspensão e tal, não saiu o concurso. Aí ele voltou a estudar de novo, daí ele teve um problema, né, de novo de família, né, com a mesma pessoa que tinha adoeceu de novo, teve que abandonar, sabe? E aí ele chegou e falou assim, poxa, o que eu vou fazer da minha vida? Eu vou começou a trabalhar como Uber, que é o que ele está fazendo até hoje. E ele olhou assim e falou, olha, ou eu chego até lá, ou eu busco esse meu sonho, que é ser servidor, trazer uma condição de vida melhor para mim, para os meus entes queridos, ou eu vou ficar assim. Aí ele passou a olhar para a história dele de forma positiva. Ele disse assim, não, cara, eu tropecei pra caramba até agora, nada deu certo, mas eu já sei um pouquinho de constitucional, eu já sei, ele falava bem assim, cara, eu já sei um pouquinho disso, já sei um pouquinho daquilo, e aí ele voltou a estudar, resultado, né? Hoje ele está aprovado no TJ de São Paulo, e ele se encontrou na área policial, começou a fazer faculdade nesse meio termo, já tem 3 anos de faculdade de Direito, está na fase oral, que aqui na Polícia Civil, para escrivão, tem fase oral, né? Não é muito comum isso. Está na fase oral para escrivão da PC São Paulo e já está mirando o delegado de polícia, entende? E assim, ele vai chegar lá. Eu acho que você não tem dúvida, você que reflete muito sobre isso, não tem dúvida, porque ele tá muito certo de onde ele quer chegar, ele já entendeu que as agruras e os problemas que irão aparecer podem até tirar ele do eixo, mas ele vai se reencontrar de novo e vai conseguir perseverar. Acho que é o conceito perfeito, na minha visão, de resiliência, cara. E é o que a gente bate tanto aqui com quem estuda para a carreira jurídica. Eu costumo, até complementando, né? Costumo dizer sempre que a diferença entre quem desiste e quem alcança não é que não cai, mas é quem levanta, né? Porque quem consegue levantar, quem levanta continuamente é que de fato vai alcançar. Só que aí a gente estava falando bastante, né, nesse aspecto, né, de querer chegar lá. Eu acho que a gente está pensando muito no aspecto aqui do cabeça nas nuvens, né, o cabeça no céu. Mas o difícil é o bendito do pé no chão, né? Porque querer, eu não sei se é poder, né? A gente quer muitas coisas, eu queria muitas coisas, muitas eu já alcancei, outras ainda não. Mas tem a outra parte que também, às vezes, a gente deixa de lado, que é uma parte muito difícil, que é os pés no chão, né? Essa humildade de suar, né? Porque é difícil, né? Ricardo mencionou antes, né? É difícil não só chegar lá, mas também se manter lá, né? O sucesso, ele exige um trabalho tão grande, ou talvez até maior, do que alcançar esse sucesso.
E isso eu acho que às vezes fica meio que minimizado quando a gente está pensando assim nesses alvos mais distantes, né? É a cabeça no céu lá, mas está faltando o pé no chão. E eu acho que você também reflete muito a respeito desse elemento dos pés no chão, né? Quão importante é um elemento contraditório, mas complementar a cabeça no céu e os pés no chão. É arretado, Paulo, porque se de fato a gente não tiver os pés no chão, não saber identificar a nossa origem, saber identificar as nossas falhas, a gente não vai conseguir caminhar em absolutamente nada, porque a gente vai viver uma vida que não que não é a nossa realidade. E eu acho que isso é muito importante também para o concurseiro, porque ele traz muito o senso de vida atual dele. Então, tá faltando motivação nos estudos, não tem coisa melhor do que o cara olhar para a família. Não tem coisa melhor do que o cara olhar, peraí, eu não nasci por acaso. Eu fui um fruto gerado, a minha vida não é autossuficiente, alguém me gerou. Então, a partir disso, ele começa a ter consciência muito desse pés no chão. Fala, peraí, pô, tem um pai, tem uma mãe, tem alguém que me criou, alguém me educou, alguém me deu amor, alguém me nutriu. Então, no mínimo, aqui, eu devo dar algo à vida, né? Então, você começa a ter justamente uma consciência também da situação de dor, que é estudar para concursos, mas também de privilégio. Olha, quem sou eu para estar aqui reclamando no ar-condicionado, podendo estudar com acesso a materiais, com acesso a conteúdo, e eu estou aqui me lamentando por isso? De fato, é o que você falou. Muito pelo contrário, é o tanto de matéria que eu já aprendi. Se está faltando um pouco mais, mas eu já caminhei em algo. Então, o estudante, quando ele começa também a ter um pouco consciência dos pés no chão, de onde ele saiu, ou melhor, de que a situação de vida que ele está hoje, ainda que reclamando, os pais dele sofreram muito pior. Os pais dele suaram sangue para ele estar aí. Alguém suou sangue para ele estar ali. Então, ter a sensação dos pés no chão faz com que você não construa realmente castelos ilusórios. Você vai querer construir um castelo de areia, mas é um castelo de areia. Você pega fisicamente. Você sabe qual é o próximo passo. Quando você descola um pouco da realidade, então o estudante ele fica lá querendo viver a vida do outro, querendo viver a vida do Paulo, a vida do Leonardo, a vida do... E essa não é a vida dele. A vida dele é olhar para o pai, da mãe dele, olhar para quem ele gerou e falar, bicho, o que é que eu posso fazer para mudar a situação de vida, não só dos meus. Porque eu não sei se vocês, enquanto estudam ou fazem algo, e com certeza vocês que são pais sabem disso, que não há nada melhor do que dar a vida pelo outro, pelo filho. Eu acho que papai, quando fala papai, vocês desmancham, né? Então, eu acho que parou por si só. Então, isso talvez seja uma das funções também de quem estuda para concurso. De alguma maneira, ser muito grato. Cara, tem mais, né? Quando você ouve uma história como essa que eu acabei de contar, né, desse motorista de Uber que está aprovado aí, e você começa a ver a história de outros aprovados, né? Você vê que a galera, né, o cara que consegue, muitas vezes, ele passa por muita coisa. E o Paulo dá aula na OAB. Você vai corrigir prova, nós temos prova da OAB daqui uma semana. Aí nós vamos fazer a correção da prova. O aluno vai dizer que a prova foi difícil, ele vai xingar o exame de ordem, ele vai fazer que aquele exame de ordem é só para roubar dinheiro dele, ele vai dizer que a FGV ela é fraudada, ela tá ali só para sacanear o aluno. Ele não consegue entender, cara, que na verdade, enfim, ele se coloca, ele centraliza, e eu acho que isso é muito natural para o jovem, né? Ele se coloca numa posição muito egoísta de ele é o centro do mundo, cara. Entende? E a vida vai mostrar para ele depois quem ele é, essa questão da insignificância, da humildade, né? Porque o cara passou por tanta coisa, cara, o cara fez tanto para chegar até lá, que ele não consegue nem perceber. Nós que estamos nesse mundo envolvidos com aprovados e com histórias muito bonitas de superação, eu vi as entrevistas que a gente faz com os aprovados em carreira jurídica, cara, você percebe que realmente o cara que chegou lá, o cara passou por muita coisa, sabe? Então, é isso mesmo. Tanto é que às vezes você fica, eu confesso que eu fico até um pouco rude com a moçada da OAB, sabe, Paulo? Porque você vê o cara em carreira jurídica levando tanto no lombo para conseguir o que o cara conseguiu, aí você pega lá, com todo respeito, né, o pirralho da OAB, o molequinho de OAB que está começando agora, jovem, acabou de formar, tem tanta coisa pela frente, o cara reclamando de tudo, né, não se reconhece. Né, não se reconhece no mundo dele, entende? Eu acho que tem muito disso, de você honrar a tua história, dos teus familiares, de quem você é, da sua vida, mas tem também de você olhar ao teu redor, assim, no presente, pessoas que estão em situações semelhantes ou que já fizeram muito mais que você e já chegaram lá, sabe? Assim, eu tenho dificuldade muito grande, assim, de... acho que esse processo, né, como todo processo que a gente vai vendo aqui, os cabelos estão ficando brancos, não é à toa.
É um processo de autoconhecimento, né? Eu acho que o teu livro, para mim, assim, até você ironiza que a farra do coach, né? Tem até um palavrão aqui no em um dos... Fala aí. ele fala que não seja pip, né? Mas eu acho que essa é a ideia, assim, de autorresponsabilidade que só vem, né, com esse processo de autoconhecimento. Não sei se essa é a conclusão que a gente chega. Muitas vezes a gente vai fazendo, né, e vai aprendendo enquanto faz, né? Assim, quem é sábio, né, quem é inteligente aprende com os próprios erros, quem é sábio aprende com os erros dos outros. Eu vejo muito inteligentes e poucos sábios. Então, normalmente eu aprendo errando, né? Eu vou lá, bato a porta, mas é a resistência, né? A persistência. Porque a motivação, você começa pela motivação. Você fala, caramba, eu vou fazer isso porque vou ser procurador da Fazenda, porque eu vou fazer execução de dívidas milionárias. Isso dura 1 mês, 2 meses. Você só consegue levar isso 1 ano, 2 anos, se isso entrar na sua rotina, né? Você escova dente por quê? Você perguntar para a pessoa, não sei, eu escovo dente depois do café da manhã, eu escovo dente depois do almoço e da janta. Eu senti, inclusive, um buraco quando eu parei de estar para concurso, especificamente, porque era tanta rotina que quando eu tive aquele buraco na rotina, eu não sabia o que fazer. Eu acho que você vai ter que ter até um outro livro, né? Tire os pés do chão e bote a cabeça no céu novamente, eu não sei. Mas você sentiu isso também, esse processo de autoconhecimento? Porque, para mim, ele é autobiográfico aqui nesse sentido. Você foi, e por isso que eu perguntei, de 2019 a 2022. Isso foi um processo de autoconhecimento também para você? Total, de fato existe, você demanda tanto tempo para estudar, que quando você passa, você fala, bom, e aí, passei. E agora, o que é que eu vou fazer? Agora eu vou trabalhar. Sim, mas perceba, você está sempre buscando algo, você está indo atrás de algo. E quando você recebe isso, você para pensar e fala, tá, conquistei. Mas você começa a perceber, portanto, que você não está somente indo atrás de uma aprovação. Você tem que se conhecer também nesse processo, senão tudo vira uma coisa muito fria. A vida vira muito banal, para a gente achar que é somente passar no concurso. Então, às vezes eu dizia assim, rapaz, se aquele Felipe que estudou para concurso passasse, desculpa, passaram um idiota, passaram um babaca, um mamão, um tabacudo, como você quiser. Porque aquele cara, ele não prestava, ele precisava passar por um processo realmente de alguém que está colocando realmente, enfim, o milho da pipoca, que ele tem que passar pelo calor ali, até que ele saia, realmente vire algo, enfim, né, bom, belo e procure algo justo, para que ele realmente, assim, faça a diferença. Porque senão, desculpa, iam passar realmente pessoas que estavam perseguindo o ideal de concurso público, mas como alguém que está querendo somente olhar para o próprio umbigo, alguém completamente egocêntrico, alguém que está ali e fala, rapaz, quer saber, eu sou um cara que busco o luxo, só o prazer e não quero saber da vida. Que é isso? Então, assim, eu acho que é importante também que o estudante ele tenha um pouco essa consciência. Olhando para a casa dele, até eu lembro de uma lição, eu estava com o desembargador quando eu trabalhei já como técnico, e aí ele entrei na sala dele, aí ele pegou um papel, assim como você está aí. Aí ele pegou um papel assim e fez, Felipe, olha, você está fazendo um bocado de questionamento aqui. Aí ele pegou e escreveu assim, 4 letrinhas. Aí botou o D e colocou o S. Aí eu fiquei assim, aí ele pegou, botou E, U e circulou. O E e o U. Aí eu falei, ele fez, olha, desembargador Estênio Neiva. Belíssimo, assim, pessoa muito, enfim, sou muito grato na vida. Aí ele fez, olha, Deus é o, tá dentro de você. Esses questionamentos, isso é dentro. É algo que você tem que buscar dentro e não fora. E ali eu parei assim, tinha acabado de passar no concurso assim, com 19 anos. Falei assim, meu Deus, velho, realmente, tem algumas coisas que a gente busca tanto fora e a gente tem que buscar dentro mesmo. Seja nesse processo de autoconhecimento, de se questionar, de buscar o que é que a gente quer. Você está vindo aqui para agradar a quem? Eu estou aqui nesse podcast conversando com vocês para quê? Para me sentir melhor? Não. A realidade, de fato, é mostrar para o estudante que essa vida que ele vai passar, é possível chegar lá. E aí, quando eu parei para ver a minha vida de estudos, eu parei e fiz, bicho, é isso. É isso, Estralo. Eu não estou preparado para colocar esses textos hoje. Mas o meu ideal é passar no concurso para um dia mostrar para essas pessoas que eles também podem. Tá vendo aquele cara mediano, fora da curva, que era assim, que era assado, pirralha, chato na... Tá vendo, velho, que dá para você transformar de vida. Tá vendo que sabe você mudar? Então, talvez seu ideal de vida vai ser isso. Aí eu ficava na minha cabeça, Deus, será que é um sinal mesmo? Ele fazia, você vai passar para mostrar para os outros que eles também podem, que também é capaz. E eu ficava assim, meu Deus, mas olha, eu não estou pronto ainda, eu não posso falar isso, assim, eu ainda estou evoluindo, né? Então, a minha vida, de certo modo, ela foi sendo uma provocação, uma reafirmação de uma certa vocação mesmo, de falar assim, não, eu vou realmente para mostrar um chamado. Claro, tem o esforço, que é realmente tem até uma frase de Santo Inácio de Loyola que eu acho muito, assim, levo como vida. Nas fases mais difíceis, eu escrevia isso no teto do meu quarto. Ou seja, ao abrir os olhos,
eu fechava e acordava, eu olhava para aquela frase e começava o dia. Começava o dia. E a frase era justamente isso. Estude como se tudo dependesse de você e reze como se tudo dependesse de Deus. Então era justamente esse ato de entrega. Ao mesmo tempo que você sabe que você tem que fazer o máximo possível, por outro lado você tem que entregar também, porque senão você vai enlouquecer. Você vai achar que tudo depende de você. E existe aí, de certo modo, uma divindade, sem atacar a religião de ninguém. Existe algo que é realmente intangível. A gente sabe que existe. Esse buraco que a gente persegue, ele existe. A gente tem sede porque existe água. E se a gente tem essa inquietação é porque existe algo também que vai preencher. A dúvida é com o que você vai preencher o seu vazio, o seu buraco, enfim, a sua busca. Você tocou num ponto importante, assim, né? Porque até aqui o nosso tema, né? A respeito dessa espiritualidade, né? Uma confusão ou não em relação à espiritualidade e à religiosidade. Ah, eu sou ateu, tá? Mas então o elemento de espiritualidade, ele não tem conexão comigo, porque eu não tenho crença num Deus, numa entidade. Como é que você trabalha isso na tua obra, ou até você pensa nisso, né? Quando a gente pensa nesse preenchimento de vazio, vinculado ou desvinculado desse elemento mais religioso propriamente dito? Tem um amigo, Paulo, que eu até cito ele, no livro eu cito ele, isso, porque ele também é ateu. Lucas Monteiro, vulgo Pesa, um abraço para ele, grande amigo. Trabalha hoje no Tribunal de Justiça, a gente estudava junto também para os concursos e tal. E ele, eu cito justamente falando que ele é um dos maiores ateus, digamos assim, que conheço, próximos de mim, mas que mais praticam atos, portanto, de fé no dia a dia. Porque a forma como ele ama o outro, até Nietzsche ele fala isso, Nietzsche era um ateu e ele diz que Deus, né, está morto, e nessa frase que ele diz que Deus está morto, um grande filósofo foi falar da vida de um santo, e ele pega e cita assim, Nietzsche, ele chega a falar que nunca acreditaria num Deus que pudesse, a não ser que ele pudesse dançar. E esse filósofo vai falar da vida de um santo, e ele fala, aquela pessoa, eu podia olhar nos olhos dele e eu via que ele dançava com Deus. Eu sentia o amor voltar quando eu olhava nos olhos dele. Lucas, esse amigo meu, ele é justamente essa feição pura do amor. E parece que é justamente a vida, ela só se dá para quem se deu, e tudo que você, se você não verte, você se perverte. Então, quem não converte, se perverte. E esse converter e perverter é justamente amor. Eu converto, eu jogo amor, você recebe amor. Eu dou amor, você recebe amor. Se você realmente não dá isso, você realmente perverte. E Lucas é justamente essa feição pura. Ele pode não seguir nenhum dogma, religião, mas um preceito básico. Amar ao outro como a si mesmo, dar sempre o melhor de si, não desejar o mal. Eu acho que só uma pessoa que já hoje evita o mal, ela já, por si só, ela não precisa de nenhuma definição. Eu evito o mal, não quero fazer o mal a ninguém. Isso está acima, né, de qualquer realmente dogma, ou melhor dizendo, qualquer culto sem o sentimento. Qualquer ato formal, portanto, estéril, desvirtuado de qualquer sentido. Né? Eu acho que assim, muitas vezes, né, muitas pessoas, né, nós aqui é o sentido geral de pessoas, né, muitas vezes nós temos essa lógica de imaginar que esse elemento espiritual, ele necessariamente é vinculado a uma crença específica, né, eu acho que esse exemplo que você deu, ele é bem ilustrativo nesse sentido, né, de que esse elemento espiritual, ele pode passar por esse elemento religioso, mas não necessariamente, ele é muito mais pés no chão do que cabeça no céu, né, me parece. É ter para usar uma palavra bonita, né, um leitmotiv, se você quiser, ou uma palavra mais próxima aqui da gente, né, essa linha de raciocínio, né, esse objetivo, e isso que você falou, eu acho que é muito importante, né, acho que evitar o mal já é muito mais bem do que outras tantas defesas específicas que a gente vê, né, e eu acho que isso, quando a gente está nesses momentos mais difíceis, talvez seja ainda mais marcante, né, tem uma piada que eu gosto muito, fala, não, todo mundo é ateu até a hora que o avião começa a cair. Aí, né, rapidinho, há essa conversão. Mas por quê? Porque talvez não tenha essa ligação com um elemento de princípio, né? Um princípio de vida, um princípio desse de entrega para o outro, né? Que é extremamente difícil, né? Extremamente difícil. Ainda mais quando você está lá há anos estudando para concurso público, se lascando,
Eu acho que a hora que o momento da aprovação vem, a nomeação, a posse, entrou em exercício, vem aquele sentimento também, em alguma medida, de certo empoderamento. E a gente vê, e aqui o empoderamento num sentido negativo, a gente vê especialmente isso no direito também. Isso, às vezes, no popular, sobe a cabeça. E a pessoa se sente o eu do Deus lá, se convertendo no próprio Deus em relação a uma posição que ela assume. E aí eu acho que a gente volta para os pés no chão, né? Esse elemento da humildade que é difícil não só para quem está estudando, mas para depois também, né? A gente voltar, às vezes, os nossos pés no chão. Para mim, essa é a contradição da vida. É manter os pés no chão e a cabeça no céu a todo momento, né? Antes, quando está estudando, e depois também. Mas você Vamos dar esse passo atrás, né? Quando você estava lá estudando, esse elemento de espiritualidade, ele foi importante para você, fundamental? Isso fica bem evidenciado quando a gente fala da tua obra aqui, dessas suas discussões, dessas suas memórias, eu diria assim, como algo que te ajudou efetivamente nessa caminhada? Paulo, tem um Carlos Aires Brito, né? Ele fala justamente que quem tem um rei na barriga um dia vai morrer de parto, né? Então, é justamente talvez isso que acontece, né? Esse talvez empoderamento, até uma crítica, de certo modo, à própria religião. Às vezes as pessoas, elas acreditam muito no Deus superpoderoso, mas o certo seria elas acreditarem em um Deus crucificado. E o paradoxo da vida de Jesus, de Gandhi, de Martin Luther King, é justamente que você deve perder a vida para ganhar. Se doando, se rasgando, sendo vela que você ilumina. Ou seja, você tem que ser um sabonete, mas você tem que desgastar a sua vida. Isso é um grande paradoxo. Você tem que perder a sua vida para que você ganhe. E isso é o que vocês fazem como professor. De certo modo, vocês estão se doando. É um preço muito caro, a família de vocês. O que vocês fazem hoje? Vocês estão perdendo a vida de vocês, de certo modo. Você está alcançando algum sucesso profissional ou pessoal, certo, mas e o que adianta o mundo, você ganhar o mundo e perder a si, perder a vida? Nada. Então você sabe que quando bater o limite, você vai renunciar justamente porque você também não pode perder a si. E isso da espiritualidade, Paulo, ela tem algo muito a ver justamente com esse sentimento de impotência que você tem e que de alguma maneira você para e fala, peraí, o que é o mundo hoje? O mundo, para nós, é o mundo em nós. Então, por exemplo, a gente está aqui, né, no estúdio, as luzes estão ligadas. Veja, se você abaixar as luzes, desligar, vai estar tudo apagado. Você vai achar que é o mundo lá fora que está apagado. Não, é o mundo dentro. Todo mundo estudou física aqui. Então, se tem uma britadeira lá fora batendo, né, você está escutando o barulho da britadeira, mas a britadeira está em você. Tanto que se você, de certo modo, ficar surdo, ou melhor, se você perder a audição, você não vai mais escutar. É o mundo em você. Assim como se você for comer uma grande carne, enfim, muito que você saliva, você bocejar um Listerine, você não vai sentir mais aquele gosto, porque é o mundo em você, é o gosto em você, são as papilas gustativas. É tudo a forma como você vê o mundo. Tem muita gente que vê o mundo dual, bem e mal. Tem muita gente que vê o mundo, de certo modo, olhando não. Existem mais probabilidades. Existem pessoas que apenas evitando o mal, elas conseguem buscar algo ou acreditar a sua vida a um bem maior. Qual seja realmente você só pregar simplesmente o amor, você não desejar o mal ao próximo, você de alguma maneira se desgastar, se consumir por algo bom, belo e justo. Você buscar a sua vida de princípios. Você pode não acreditar em Deus, mas certamente você tem princípios que são inegociáveis. Inegociáveis, que isso aqui não, com isso aqui eu não transijo. Isso aqui realmente eu não faço. E eu acho que, de alguma maneira, só de você buscar realmente guiar a sua vida por princípios, né, toques, e falar, poxa, isso aqui eu não faço. Aqui é o meu limite. Isso aqui eu faço de todo jeito. Eu estava pensando muito sobre isso recentemente. A forma como cada um vai exalando essa sua capacidade de amar. Veja, enquanto eu estudava, tem um ponto que eu desfalecia tanto, porque era horas líquidas, era aquela pressão que você fazia, bicho, não tem muito sentido eu passar no concurso. Para quê? Para mim? Para que eu passe? Para que eu me empodere? Para que eu... Não, não é para mim, velho. E aí eu comecei a perceber que as oportunidades que eu tenho na vida foram justamente as renúncias que meus pais tiveram que fazer. Eu sou o conhecimento que meu pai não teve. Eu sou o conhecimento que minha mãe não fez. Então, de alguma forma, isso começou a olhar e eu olhava para o espelho, quando eu me sentava para estudar, eu fazia, ei, não só sou eu que estou estudando. É meu pai, minha mãe, meu irmão, eles estão aqui atrás de mim. São eles que estão comigo, não sou sozinho, são meus avós também. Então, você começa a se preencher de algo realmente um pouco maior, fruto do amor. E você dedicava isso a sentir isso de Deus, porque você nunca converte ninguém, não há como você mensurar. Só que existe algo que é
um grande problema. As pessoas buscam, às vezes, o Deus por causa dos problemas. E é uma grande diferença que a gente tem que ter. O Deus dos problemas faz com que muitas pessoas, às vezes, queiram a cura, mas elas não têm a paz. E há muitas pessoas que não obtêm a cura, mas estão sempre em paz com Deus. E talvez seja isso também Peraí, grande. muitas não. Aí eu vou interferir. Eu acho que na primeira... Vamos voltar à linguagem jurídica. A sua primeira premissa está correta. A sua conclusão... Eu acho que a maioria das pessoas, quem está aqui, está agoniado. Mas eu acho que é normal, né? Agoniado por quê? O único domínio que você tem, rotina, né? Então, aí você pode chamar de espiritualidade ou fé, né? Aí, né, desdeificando esse assunto e voltando aqui, né? Por que a rotina? Você faz porque você não sabe quando vai atingir aquele resultado. Então, você tem fé que na sua rotina, e aí você faz ajustes, tentativa e erro, o Torres falou aqui, né, a queda, etc. A queda aqui é a metáfora para dizer que você reprovou, que você não atingiu, né, o seu objetivo. Então, você tem uma rotina que demonstra a sua fé, porque se você não acordasse no dia seguinte, abrisse o livro e estudasse novamente, você desistiu no meio do caminho. Então, você tem fé de que aquele método vai te levar a um resultado que, por, sei lá, trocentos motivos diferentes. Status, dinheiro, saúde, família, CEP, sei lá o que é. Conviver com o Duque lá na PFN, não sei. Pode ser algum motivo etéreo ou não, mas para mim o pé no chão é a rotina, né? A fé, a espiritualidade de que fazendo aquilo daquela forma, eu vou, sei lá, percorrendo tantos metros durante o dia, ao longo de tanto tempo eu vou percorrer tantos quilômetros, né? E aí entra a parte da etérea, que quando não tem definição, né? Uhum. A gente não tem definição de quando. Tem concurso que é anulado, tem concurso que você reprova, tem concurso que você quer e não passa, tem concurso que você passa e não sabia que ia passar. A gente tem aqui o professor Igor, né? Saiu do Piauí para o Rio Grande do Sul. Uhum. Então, assim, inclusive você tem que fazer algumas abnegações quando for assumir o concurso. Mas eu acho que a espiritualidade a gente pode trazer mais para isso, né? Mais para A esperança. Para a esperança de que naquele método, seguindo aquela rotina, e a gente aqui é o que a gente faz, né? No Carreira Jurídica, é dizer, olha, já fizemos várias vezes, as pessoas que estão aqui fizeram isso, e a gente entende que fazer isso é o resultado, vai levar ao resultado. Quando? Depende de um fator que a gente não tem controle. Mas a gente sabe que se você persistir, vai chegar lá. Eu não sei, para mim a espiritualidade está nisso, né? Tá você visualizar um resultado que ainda não aconteceu e caminhar, né? Corriqueiramente, dioturnamente, né? A gente está chegando aqui no carnaval, abrindo mão de carnaval, abrindo mão de certas coisas, porque você sabe que lá, né, vai ser um futuro melhor. Eu digamos assim, eu secularizo um pouco mais isso, né? Talvez eu incorpore a fé dentro de mim e eu não terceirize, né? E aí vem a autorresponsabilidade, né? Uma das coisas, Torques, Paulo, você vem todo dia, o aluno fala, eu não consigo estabelecer uma rotina de estudos. É o básico. Sem a rotina de estudos, você não chega, né? Você fala assim, eu quero andar 300 quilômetros, quero ir em Aparecida. Se você não começar a dar o primeiro passo, você nunca vai chegar, né? Então, a única certeza é que sem essa rotina, eu não sei, eu li um pouco diferente isso, por isso que eu falo processo de autoconhecimento, e a fé é de que seguindo, né, a oração, que no caso, nossa oração aos estudos, a gente vai alcançar o céu, que no caso é a aprovação do concurso público. Eu não sei se essa metáfora ficaria adequada. O que você acha? Totalmente. Faz parte, né? A espiritualidade, ela vira justamente uma pedra filosofal, né? Que você vai justamente buscar algo que é intangível também para continuar. Eu creio muito que a esperança, ela é o princípio da ordem. Então, se a gente faz a coisa somente ordenada, você vai enfeitar ali sua roupa, toda passadinha, a casa está tudo sob controle, mas se não tiver aquele temperozinho, que é justamente um coração realmente disposto a amar, alguém que quer fazer algo diferente, alguém que chora mesmo, porque a gente precisa também chorar, a gente precisa se exaltar de certo ponto, para mostrar que a gente se importa, porque é isso que nos diferencia,
isso vai dando sentido ao estudo para o concurso. Porque você mostra que se importa. Você erra a questão, você fica revoltado porque você estudou aquilo. Então, isso o aluno precisa se entrar. Ele precisa sentir essa esperança. Porque se ele não tiver também essa esperança, a ordem ela vai perder sentido. Ela vai fazer durante 1 mês, 2 meses, depois ele vai cair assim e falar, eu estudo, mas não passo. Meu irmão, mas você está colocando todo o seu coração na mesa? Você está realmente dedicando de corpo e alma? Você está fazendo isso de que forma? Então você começa a ficar revoltado, porque eu estou passando conhecimento, eu estou fazendo quadro esquemático, eu estou fazendo questões, tem cache, tem tudo, o que é que está faltando? Então você fala, velho, está faltando o que Clóvis... Brilho, meu irmão. Ou seja, você tem que vibrar e sofrer e chorar naquilo que você faz, mas você tem que estar entregue de corpo e alma. Ou seja, bota essa esperança no bico da chuteira. De alguma maneira você sabe qual é a sua condição hoje, e você sabe também que se você não se envolver, se não se entregar, de fato, se você não chorar, irmão, não tem pra onde, né? Você vai ter que se envolver em muitas coisas que importam pra você. Você vai ter que querer mesmo, né? Que eu acho que esse é um ponto que a gente acaba vendo muito, né? O aluno, ele começa, viramos o ano agora há pouco tempo, né? E aí o grande mote, né, de início de ano é, né, o ano da virada, esse foi o ano da aprovação, né? Ano passado foi o ano da virada, a nossa campanha. Aí você vem, provoca, você mostra as oportunidades, você traz um projeto pedagógico para o aluno, você coloca, a galera tá insana no início do ano, mas, cara, chega agora em fevereiro, cara, o cara já tá... Os que sobrevivem ao carnaval, né, já estão desistindo, né? Ano passado foi difícil, vai ter Copa. Vai ter Copa, vai ter eleições. Não, mas é difícil, né, isso, de você conseguir realmente, né, o cara tem que ser, você tem que buscar. Por isso que quando você fala, né, eu achei interessante a tua visão mais pragmática, né, da coisa, né. Mas de toda forma você tem que ter algo que você, poxa, eu tô buscando isso por um motivo muito grande, porque a ponto de você tornar aquilo a tua principal atividade, teu principal trabalho, né? E você conseguir perseverar. Porque é aquilo que você falou, você vai estudar, né? Você até falava, né? O concurso foi anulado, né? O concurso foi anulado, ou não sai a prova. Cara, e quando você está... Você sabe que tem alunos, a gente vê isso. O cara está muito bem preparado e o cara não passa. Muito bem preparado. Você olha para aquele cara e você não consegue acreditar que ele não passou. E aí? Se um cara daquele não estiver muito centrado, o objetivo dele não for claro, né? Ele não consegue levar uma na cabeça dessas, reorganizar e na outra semana tá estudando. Tem vezes que o cara tá tão bom que ele começa a ir para trás. Não sei se vocês já viram isso. O cara tá chegando na nota de corte, aí de repente vai para trás, ele fica louco, né? Fala, mas como? Quanto mais eu estudo, mais para trás eu vou. É porque o cara provavelmente ele já tá pegando a exceção da exceção, tá dando um banho na questão, tá indo além, tá respondendo, né? Não tá respondendo na prova, tá respondendo na cabeça dele, etc. E aí você chama o cara e fala, ó, vem cá, cara, calma. Vem cá, você tá indo além, né? Aqui é assim, assim, assado. E ele se centra novamente, né? Eu acho que esse voltar para dentro, porque, pô, vamos comparar contigo, tu é um cara que sabe tributário, que dá aula de tributário e não sei o quê, né? O Torques dá aula de ECA, dá aula de processo civil, o Paulo de civil, eu vou dizer, não, vou saber mais civil do que o Paulo. Pô, para quê? Né? A profissão dele dar aula de direito civil. Ele tem a obrigação de saber direito civil mais do que eu. Então, assim, eu não tenho que ficar me comparando com todo mundo. Eu tenho que ver, cara, eu preciso saber direito civil para isso, de acordo com isso. E aí a gente tem muito esse holofote voltado para fora e a gente talvez apagado por dentro, né? Para mim esse processo é muito... A espiritualidade, assim, no concurso público, se me permitem a orelhada aqui, é um processo de autoconhecimento. Assim, quando você estiver sabendo das suas falhas, sabendo das suas necessidades ou dificuldades ou predileções ou enjoos, é a hora que você está começando a entrar no eixo, assim, sabe? Até lá você vai batendo igual galinha de capoeira, batendo as asas, e aí talvez esse pessoal da OAB seja esse pessoal que você falou, Torques. Você está batendo asa ali como galinha de capoeira, mas já eu tenho certeza que eles vão achar o caminho ali e vão assar voos aí igual a nossa coruja. Isso eu ia falar justamente isso, né? Na OAB a gente vê, talvez porque a preparação para a OAB seja um condensadão, né, da preparação para concurso de carreira jurídica, né? Ao invés de 3 anos, às vezes são 3 meses, eu acho que isso é tudo muito mais acelerado, né, na preparação da OAB.
Então, o aluno vai do céu ao inferno em semanas, né? Algo que no concurso, às vezes, são meses, anos que acontece, né? E de fato, é esse elemento do o pé no chão. Eu vejo muita gente, assim, mas muita gente, que está muito bem preparada e reprova de maneira retumbante, assim. A pessoa vai lá no chão, né? Fala, meu Deus, isso não é para mim e tal. Calma, respira, né? Ah, porque o João aqui estudou 3 dias antes da prova, foi bêbado fazer a prova e passou. Ah, caramba, eu estudei aqui, eu sei e tal. A pessoa Mas é fica aquilo de você olhar, se revoltado. você olha só para você, né? É só para você, né? Você não vê o lado do outro, né? É o ditado popular, né? Vê os tombos que eu tomo, mas não vê as pingas que eu bebo, né? Então, às vezes, a gente vê só aquela fotografia daquele momento da pessoa, né? Pô, o cara foi lá, se preparou 3 dias. Mais ou menos. Às vezes, ele teve uma preparação na faculdade diferente, ele não teve dificuldades que aquela pessoa teve. Pô, trabalhava, não sei o quê. Não, esse lá estudava, ficava em casa, fazia trabalho com tranquilidade. Então, é muito diferente. É muito diferente, é muito difícil se comparar com o outro, né? E aí eu vou concordar contigo, é esse processo de autoconhecimento, né? E é um processo doloroso ao longo do tempo. Acho que é um dos processos mais dolorosos que a gente tem, é de fazer esse autorreconhecimento de falhas, né? De limitações. Ah, mas porque o professor falou aquele negócio lá, eu acho que não é assim. É os pés no chão de novo, né? Não, mas por que eu estou discutindo isso, né? Não tem Qual a nenhuma necessidade de eu estar discutindo isso? Exatamente. Quando você não recebeu aquela dúvida no fórum, né? Que você olha para o aluno e você fala assim, tá bom, eu vou responder, porque a gente tem o dever de responder ao aluno, mas você não vai cair nunca, cara. Não precisa você entrar nessa discussão, isso não tem pertinência nenhuma para a tua prova, né? Eu respondo sempre assim, especialmente na OAB. Eu falo, não tem necessidade nenhuma desse negócio, mas vou te responder só para tirar a curiosidade. Mas assim, estamos indo para um caminho não bom. Mas eu vou te falar que o professor marca quando fala isso, porque uma vez eu fiz uma pergunta de tributário, e aí a resposta do professor foi, no dia que você souber isso, você é fiscal aduaneiro. Aí eu olhei e falei, pô, o negócio faz 15 anos. Eu não lembro de nada do que ele falou naquela aula, mas lembro dessa frase. E ainda não sabe responder a pergunta. Faz parte do processo de autoconhecimento. Você vai aprendendo, né? E aí, hoje eu entendo, né? Eu entendo, assim, na época eu falei, poxa, professor, que história é essa e tal? E hoje eu entendo. Eu falo, você veio aqui ganhar um caminho das pedras, o como chegar neste objetivo. Isso aqui é desvio de foco. Ele não teve a polidez de me explicar dessa forma, né? Ele deu uma cotovelada na costela e eu saí cuspindo, né? Catando cavaco. Mas o que ele quis dizer foi isso, né? Ele falou, olha, aqui o seu foco é esse, aqui você tem 80-20, segue essa via aqui. Mais ou menos por aí. O trabalho do professor, né? Para concurso. Outra coisa, né? Desculpa. Outra coisa que eu acho muito interessante, né? O critério sorte, né? O fator sorte, né? Porque é outra coisa, assim, que é muito difícil de explicar, né? E aí eu acredito que você, sei lá, buscar um significado, você ter uma espiritualidade, você ter um foco, ter um objetivo claro, vai te ajudar de alguma maneira. Porque, né, você chega na prova, você vai, alguns vão passar, outros não vão passar, o cara às vezes não está muito bem preparado, não vai ser aprovado. Ou seja, tem que contar com a sorte. A única coisa é, claro, que a gente sabe muito bem, que só a sorte não te coloca num cargo de juiz, não te coloca como PFN. Né? Você tem que ter competência, né? Você vai ter que ter, né, ralado, você vai ter que ter estudado. E aí, como que você explica isso, né? Na cabeça do cara, né? Se ele não tiver algo muito centrado, dele entender que, poxa, né, isso faz parte da vida, né? Você tem que ter essa experiência, né? Você tem que buscar esse autoconhecimento que, poxa, muitas vezes você está... É um negócio, você está muito bem preparado, está tudo certo, não deu certo. Faz parte. É muito difícil você ver isso. Até porque o cara está naquele momento que não tem nada, né? Ele não tem nada. Ele está dependendo daquilo. Ele não consegue. Aí, né, você vai... Mas né? ele entender que ele não sabia aquilo, já ir para a prova, saber, não sei isso. Se cair, eu tô lascado, mas... Né? Ou o cara, né? Ou às vezes o cara, poxa, estudei como você falou, usei o Pareto lá, né? Eu estudei 80% do que mais cai. Só caiu os 20%, né? Isso me lembra um meme, né? Que é muito famoso, tem no Instagram, que é o cara, o careca, né? O que eu estudei é o cara aqui em cima e o que caiu é lateral. Mas, cara, acontece. Mas tem esse elemento aleatório.
E eu acho que esse elemento aleatório é ainda mais pesado numa determinada etapa, quando você está muito focado, você está muito bem, você está com aquela rotina muito bem estabelecida, seja o que for, para estudo de concurso ou para qualquer outra coisa, né? Sei lá, estou na academia, quero o projeto Verão 2024 ficar bombadão. Você está lá todo dia religioso, fazendo negócio, comendo bonitinho. E, enfim, você vai lá um dia, puxa um ferro e se entorta. Ficar uma prova que caiu os 20% você não estudou. E você engolir esse aleatório... E lá se foi um juiz, né? E lá se foi um procurador. Imponderável, né? Como lidar com o cara tava a ponto de bala, daí acontece um troço desse e ele desiste. Acontece muito. E não tem como você justificar isso, porque é o cara que foi reprovado por uma questão, o cara que saiu na prova discursiva porque ele esqueceu de citar o artigo, e aí por isso ele não foi aprovado. Quantas pessoas na prova oral ficaram perto do corte? Ou seja, sofreu uma puta injustiça na prova oral. Sim. Né? Hoje, cada vez, felizmente, menos, né? Porque, até por conta da publicidade e tal, né? Que se dá isso. Não tem como você explicar o fator imponderável, né? O máximo que você tem que fazer, de alguma maneira, eu acho que até desabafei uma vez, é você indicar que ou isso me mata, ou então isso aqui vai me fortalecer. Eu encaro a vida dualmente nisso aí. Ou me mata, ou eu cresço, ou eu aprendo, né? Então, você sempre vai sair fortalecido diante da circunstância. Não existe realmente algo que venha a ser azar. Não, é algo para eu crescer. Tem alguma coisa ali que eu tenho que encarar para eu sair um pouco mais de si, achar que não depende mais de mim, continuar fazendo o que eu faço. Isso, às vezes, na vida, não sei se vocês já tiveram. Alguns acontecimentos que são tragédias, feito o falecimento do meu avô, são tragédias. Você sabe o que aconteceu, você sente a tristeza, mas você percebe que é diante de um acontecimento ruim, uma tragédia que existe, que não tem como explicar, e inexplicavelmente você sai mais forte. Inexplicavelmente vem algo para fazer você crescer, para você sair dessa sua zona de conforto, que de maneira contraditória você olha e fala assim, meu Deus do céu, eu passei por uma coisa tão ruim, mas se eu soubesse que isso fosse me gerar um efeito tão positivo depois, eu poderia ter sofrido mais, poderia ter sido pior. Porque chega a ser até bizarro, diante de uma tragédia, óbvio que isso não pode ser comparado, mas o sentido justamente para mostrar o quanto você cresce de maneira inexplicável em uma situação realmente imponderável. É a forma como se encara a vida, né, cara? A gente separa o homem dos homens dos meninos, assim, né? É um elemento de humanidade, assim. O que senta, chora e pede, né? Chora copiosamente e fala, é meu, eu quero, me dá. E aquele que fala, caramba, eu errei por isso, e eu sabia que eu devia ter feito, ou então na próxima vez eu vou fazer assim, assim, assado. E aí ele sai com a experiência, né? E aí os erros valem para a experiência, senão não faz sentido nenhum, né? É o que a gente fala, né? O cara faz a prova, ele acerta lá 40, 50, pouco importa, 60%. Aí ele vem todo lamurioso, dizendo que não aguenta mais, que está desistindo. O que nós fazemos? Eu geralmente digo isso para o aluno. Eu falei, cara, veja só. Se você tem que chegar numa prova de primeira fase, preambular, fazendo 80, e você já acertou 60, cara, só falta 20. É uma perspectiva totalmente diferente, porque ele vê, não, de novo eu fiz 60. Não, você já fez 60. Né? Se você tinha que caminhar 80, né, 3/4, né, desse caminho você já trilhou. Agora falta um quarto. É o copo meio cheio, meio vazio, né? A cerveja. Ela tá chata. Querendo entrar aqui, né? No bate-papo. Ela gostou, ela gostou. Eu acho isso muito inexplicável, bicho. Assim, você alcança, então você fala, valeu a pena. O que é pena é uma penalidade, então valeu todo o sacrifício, valeu tudo que foi, enfim, mal. Valeu a pena passar por esse problema, porque você alcançou o concurso público, você alcançou o cargo. E aí você fala, pô, valeu tanto a pena que eu poderia ter sofrido mais. Poderia ter sido pior. Porque olha o benefício que eu consegui. E isso é algo que todo mundo fala. Inevitavelmente, não existe uma pessoa que se arrependeu de ter estudado e todo mundo que chega faz, valeu a pena. Mas eu não queria que fosse pior, não. Que você me desculpa. Mas poderia ter doído mais. Poderia ter sofrido mais. Para alcançar o que você alcançou, poderia ter sacrificado mais. Não, entendi. Mas quando você olha entrou no trás... SM aí, cara. Entrou no fetiche. Aí eu não vou concordar. Eu quero... Não, pô. Vamos bate mais. A nossa ideia aqui é facilitar. Não, eu quero que doa mais. Eu acho que é uma perspectiva, é você conseguir tirar algo das experiências que tu tem, cara. E pode ser, assim, você cresce com experiências positivas, você cresce com experiências negativas, naturalmente as negativas te impactam mais, até mais do que as positivas, né? Eu acho muito, você falou muito bem, acho muito engraçado, você comentou assim, pô, eu queria tudo
né, tudo que eu queria era ser procurador. Cheguei lá e senti um vazio. Cara, quando a gente começou aqui carreira jurídica, né, faz 7 anos mais ou menos, Paulo. Paulo que tá aqui desde o início. 15. E eu comecei a fazer, montar o time de carreiras, cara. Eu achei um monte de professor maluco como você, assim, cara, que tava sentindo um vazio e que daí queria buscar ocupar o vazio dando aula. Entende? Porque eu lembro, cara, de conversar com o Vaslin, assim, por exemplo, lá, professor de processo civil, até o pessoal no chat tava falando que você é parecido com o Vaslin. E aí ele falou assim... Só mais bonito. Um mineiro, outro brasileiro. Eu não vou opinar, os dois pra mim são feios pra caramba, né? Mas tudo bem, né? Adoro o Vazinho. Vazinho, Figuraça, né? a gente fez concurso junto e tudo. Vocês fizeram vários concursos da Ele magistratura passou no junto, né? TRF1 lá, a gente tem uma história. Tá, mas voltando, né, cara? Então, assim, ele falou assim, pô, Torques, eu não tinha o que fazer, cara. Então, tanto é que ele comprou aquela maluquice de fazer PDFs para vender para 2 alunos, Paulo, que o Paulo também fez, mas o Paulo, porque ele é meio insano, de escrever. Por quê, cara? Porque ele precisava se ocupar, fazer uma coisa diferente. E, claro, ele acabou utilizando isso de uma forma que ele ajuda hoje, né, muitos alunos. Eu acho que isso dá uma satisfação muito além da profissional como pessoal também. Mas, cara, o time de carreiras, quando nós formamos, que agora a gente já está ficando um pouco mais velho, mas quando a gente começou aqui, a boa parte da moçada que veio eram recém-aprovados, que estavam ali, o cara estava tão envolvido, tão imerso naquele mundo dos concursos, que ele ia sentir falta se não tivesse aquilo. Então, sabe uma coisa? Então, vamos fazer um PDF de 5.000 páginas mesmo. E mandou bala, e começou a fazer. Legal. Eu brinquei, né, mas eu entendi o que você quis dizer, Edu. O que você está dizendo é o seguinte, o benefício vale, né, o sofrimento, eu acho que é isso. É tão pessoal isso. É tão pessoal, porque se você alcança, né, aí você pode olhar para trás e se dar esse luxo. Mas quem não alcançou, é difícil a gente dar essa visão, a gente se colocar na posição de quem ainda está buscando, né? O que eu digo já que a gente está chegando aqui para o final, você falou que vale a pena. Valeu a pena? Totalmente, Hoje? porque, veja, o que de fato existe é que há nos estudantes, de maneira geral, e em nós, sempre uma pressa enorme de não querer respeitar o tempo e os processos. Ou seja, como a gente não publica os bastidores, como a gente não mostra as olheiras, a mesa bagunçada, de ligar 2, 3 da manhã, vai falar tchau e só dá o efeito de ligar as luzes, mas não mostra realmente como é que tá as costas doloridas, tudo fora do lugar na casa, toda desordem, as pessoas acham que é muito fácil alcançar o que se demora muito para conseguir. E o cara, quando vai começar a estudar para concurso, ele sabe que ele vai passar um tempo remando e sangrando sem alcançar nada. Ele tem que estar consciente disso, que tem muitos atos que serão estéreis, ou seja, no mundo exterior eles não serão reconhecidos, eles não serão sequer frutificados. Porém, todos esses atos de estudar o seu dever cotidiano, dia após dia, eles sempre geram resultados. Não no mundo, mas sempre dentro, sempre interiores. Existe um resultado. Eu me venci hoje, eu venci o bom combate, eu acabei com mais conhecimento que eu acordei. Isso por si só satisfaz. Isso basta. E esse resultado, portanto, por mais que não venha no mundo, vem sempre dentro. E é isso que vai trazendo justamente o sentimento de persistência que ele vai chegar. Um dia vai frutificar. Pode ser que não fizeram uma fruta, não caiu dessa árvore, mas um dia essa árvore vai dar frutos. Por quê? Porque eu faço todo dia. Eu acho que também existe uma ilusão de que existe um Eldorado ou um paraíso depois, porque você trabalha domingo? Você trabalha domingo? Sábado, feriado, você trabalha sábado, feriado? Trabalha de noite? Costume. Cara, lá em casa tem um negócio que às vezes temos lá babá que cuida do Dani. Aí, então até, sei lá, é quarta-feira, né? Até sexta-feira. Até sexta-feira? Por que sexta-feira? Amanhã é quinta? É feriado. É feriado. Eu nem sei quando tem feriado. Olha, assim, nesse nível. A gente estudava virando a noite, hoje vira a noite preparando aula, vira a noite entregando algum prazo no trabalho, ou preparando, né, aqui algum material para entregar para os alunos. A constante do trabalho continua. Mudou o foco, mas a rotina, ela continua. Só mudou algumas peças, mas ela continua. É que eu vejo, assim, que existem 3 estruturas, eu diria, né, desse pain, gain, né, do ônus, bônus. Tem coisa que a gente recebe o bônus antes e depois vem o ônus. Porque a gente não enxerga no primeiro momento o ônus que aquilo trará, né? Por quê? Porque é um momento de muito bônus. Isso acontece muito com relação afetiva, né? As pessoas começam com aquele elemento da paixão, né? Aquela coisa que é só bônus, né? Pô, é só maravilhoso.
mas você vai ter que conviver com aquela pessoa. E aquela pessoa tem os seus ônus também. Então, muitos relacionamentos afetivos, eles acabam não funcionando por conta disso, porque as pessoas não anteveem os ônus. Existem coisas que a gente recebe o ônus e o bônus meio que ao mesmo tempo. É quando você está comendo alguma coisa gostosa, você vai comendo, mas vai se enchendo ao mesmo tempo. E tem coisa que, assim, você só recebe os ônus e depois de muito tempo é que vem o bônus. E aí o estudo de concurso é um exemplo desse, né? Eu acho que esse é o mais difícil da gente conseguir, né? Essa persistência. Porque quando vem o ônus, o bônus primeiro, é sempre muito fácil, né? São os elementos de tentação, né? Ah, eu vou estudar agora? Não, eu vou lá assistir Netflix que eu ganho mais, né? Porque você está só com o bônus. O ônus você tem dificuldade de enxergar muitas vezes. E ao contrário, resistir por dias, semanas, meses, anos em vista de um objetivo, para só lá na frente você conseguir esse bônus, e muitas vezes não conseguir esse E bônus. sendo incerto. Pô, é dificílimo, né, você persistir. Não, e recebendo críticas, né? De todo mundo. E todo mundo postando o bônus. Você ainda não trabalha? Você ainda está só estudando? Mas não é fácil, só estudar. Então, um diazinho só, vou deixar de lado, né? O cara não curte o processo, né? Ele, vou deixar de lado hoje, negócio, amanhã eu volto. E aí quando vê, foi, né? Eu gosto, às vezes, de algumas atividades que eu sei que dá para ter só bônus. Eu gosto de ter o ônus também para me lembrar que o ônus é importante, o processo é importante, né? Vou fazer um chantilly, eu gosto de fazer na mão. Você é meio contrário esse negócio, é meio sádico, né? Meio masoquista aqui, né? Mas, não, assim, quem falou foi ele que queria ficar sofrendo. Mas não assim, curto não, pelo contrário. O sofrimento, ele é importante ali, para a gente ter essa valorização também, né? Esse elemento de história, né, que você fala, é difícil a gente conseguir ver esse elemento histórico até nos outros também, né? Pô, o sofrimento dos meus pais, o sofrimento de alguém que me ajudou para eu chegar até aqui. E às vezes a gente não enxerga em nós mesmos, né? Toda essa dificuldade que a gente teve. Depois que você chega lá, parece que é fácil, né? Você fala, não, agora tá tranquilo. Vai ter chantilly no próximo, então. Vem com essa não. Legal. Eu tô acompanhando o chat aqui, pessoal, tá bem? O pessoal tá interagindo e tal, né? Até alguns professores passaram por aqui, bater um papo conosco. Né? E, enfim, a galera comentando, tratando das experiências, eu acho que todo mundo, de certo modo, está sendo um pouco confesso hoje, né? Trazendo aqui as suas experiências, mas, no geral, a moçada tá bem animada com o projeto, inclusive. Muito bom, isso é muito bacana. Né? Tem que lembrar o pessoal da inscrição, né? Ah, com certeza, né? Olha aí, a gente, né, galera que, até para acompanhar, né, já que vai ser toda quarta-feira, né, nós temos aula, aqui tem muita coisa no nosso canal. Para fazer inscrição, faz inscrição aqui no canal, deixa o seu joinha, porque vai ficar aberto aqui, né, o nosso podcast. Embora vá para a plataforma, a gente vai deixar aberto. Então, para o YouTube, né, dá uma força para nós, para o YouTube entregar para mais gente. Né? Então, faz o seu joinha e, claro, faz inscrição no canal, que é muito legal para todos nós. Vou deixar o meu joinha. E ativa o sininho. Ativa o sininho para quando tiver novos aqui, você já receber a notificação. Bom demais, bom demais. Moçada, o seguinte, eu separei aqui, né, para falar um pouquinho de forma rápida, né, sobre as informações de concurso, né, que se você for parar para ver, né, todo mundo que está aqui também Serviço de utilidade pública. E cara, eu vou dizer uma coisa, eu não sei se é porque eu comecei agora, eu tenho feito semanalmente uma carta aos assinantes. E aí eu paro, olho o que passou numa semana e levo isso para um papel, explico, falo, a gente sempre debate um tema lá e acaba falando sobre as oportunidades. Eu confesso que eu queria ter feito isso, já ter feito há mais tempo, né? Porque eu tenho a impressão de que as coisas estão tão aquecidas, cara, sabe? Enfim, aqui o nosso objetivo não é vender nada, né? Não é nem falar dos nossos cursos, é mais para fazer esse bate-papo, mas tem tanta oportunidade em carreira jurídica. Nós estamos com a AGU aberta, né? O concurso do TJ São Paulo aberto, concursos gigantes, né? A AGU, por exemplo, acho que a gente esperava a AGU desde que nós entramos no Estratégia. Vou ser sincero, acho que quando eu entrei teve um concurso da AGU. Foi por aí. Eu entrei, teve um concurso da AGU e agora a gente está tendo o concurso da AGU nesse momento e veio rápido, né? O primeiro curso que a gente fez... Foi um dos primeiros, né? Foi PFN. PGE São Paulo e depois a AGU. Depois a AGU, exatamente. Eu lembro da PFN também. 2016. O PFN eu lancei quando eu estava só no Estratégia Concurso. Eu estava lá quando isso aqui era tudo mato. Eu sei, verdade. Não estava tudo pintado de verde ainda, né? Mas, olha só, eu estou pegando um lapso de uma semana aqui. Né? Vou começar ali, ó. TRF1. A comissão se voltou para discutir o concurso. Então,
né? Aquele negócio. A gente não sabe quando vem, né? Já que nós falamos muito de não ter domínio das coisas, mas vem. Né? Então, o concurso da magistratura federal, né? Nós tivemos TRF4, TRF3, agora TRF1 já se fala em alguma coisa em TRF2, e o TRF1 é gigantesco, né? Acho que você... Quantas vagas tinha no teu? O meu foram 130, chamaram... Mas não preencheu tudo, né? Mais de 100, chamaram mais de 100. Mas todos que foram para oral entraram, né? 13 reprovados, mas foi mais de 100. Teve gente pediu final de fila, teve gente que já tinha passado para a AGU, né? Então não precisava mais. Os caras foram atrás dos honorários. Aí o cara falou, não passou o CPC de 2015, eu não preciso mais sofrer aqui, morando lá no interior, não sei da onde. Brincadeira à parte, mas assim, foi um concurso que chamou muito e esse próximo provavelmente vai ser na mesma linha, porque a demanda é muito grande. É 1 para 2, assim, 2 titulares para 1 substituto. E aí criou da 6ª região. Essa é a realidade de vacância. E ainda criou a 6ª região, que puxou muita coisa, então tá difícil. Você vê. O próprio TRF da 6ª, né? Não tem notícia nenhuma aqui do TRF da 6ª da última Pedro semana. Felipe, né? Era o TRF1, né? E ele foi desembargador na TRF da 6ª. TRF da 6ª, né? Já se fala internamente de começar discussões aí para montar um edital, um primeiro concurso, né? Aí vamos lá, PC Minas. PC Minas... Aqui uma das polícias civis mais recorrentes que temos, né? É uma prova diferentona e tal. Mas, a Polícia Civil está encerrando a formalização de um plano de provimento de cargos. Portanto, ainda neste ano, conforme já ressaltado pelo vice-governador, Matheus Simões, haverá concurso para... Inclusive, eles já estão planejando nomeações. Deve ter previsão orçamentária aí para PC Minas, então... Vou fazer meu merchan aqui, porque PC Minas é uma das provas mais difíceis em direito civil Paulo, que nem tem. me fale. Cara, é muito mais difícil que a maior parte das magistraturas estaduais. Não sei porquê. Mas a magistratura também, em Minas, também cobra de uma chato. forma diferente. Minas, eles são eles diferentões, gostam, né? MP Minas também, é o MP Também. das teses distintas, Além de né? saber de direito, você tem que saber Somente de lógica. Somente 2 estão certas, somente 3 estão certas. A premissa está certa, a conclusão está errada, é uma linguagem lógica. Explica o outro, Cara, mas está com incorreto. Aquela prova da FUMAR, foi a FUMAR que fez o último concurso da PC Minas, cara. Que prova, cara. Direitos humanos, né? Porque é umas questões muito complexas, assim, você tem que... E o edital, ele é o conteúdo programático, né? Você começa a ver, né? Ainda mais quando a gente começa a fazer vários concursos, né? Cara, o conteúdo programático é muito detalhado e eles colocam algumas coisas diferentes e eles cobram aquilo, então, enfim, mas pra galera, né, que veio acelerada aí dos últimos anos em delegado de polícia, né, e depois que passam as eleições gerais, né, já é aquele negócio, reorganização dos governos estaduais, agora não vai ter concurso para delegado, quando que sai? Nos 2 últimos anos do mandato do governador. Para se preparar, você com esses disclaimers que a gente dá também, consegue ter essa preparação mais antecipada, então a cabeça aí no céu, né, pensando lá no objetivo, mas também tem que estar estudando, né? Não vou esperar abrir o edital, não, aí lascou. Bom demais, né? E, Duque, nós vamos poder sortear um livro seu, cara? Claro, com certeza, né? Eu vi a galera comentando e tal, o pessoal curioso, né? Seja aqui, dado olha aí, ó, show de bola. A vocês aí, pelo menos um pouquinho, né? Um pouquinho que eu posso fazer. Cabeça no céu, pés no chão, né? Ou se for pelo chat, eu vou comentar ali para eu ganhar também. Aqui, né? Não, vai ser assim, né? A gente até postamos no início da transmissão, né? Uma foto aqui para marcar, né, o nosso start no podcast, no cast jurídico, né? E aí a galera, para quem quiser participar, então vai lá pro Instagram do Estratégia Carreira Jurídica, tá? Estratégia Carreira Jurídica, isso, Estratégia Carreira Jurídica. É a última postagem, você vai lá, você vai curtir e vai deixar um comentário lá, né? O que você está achando do nosso podcast, já quiser trazer sua visão, sugerir temas, né? Para a gente poder abordar aqui também, é sempre legal. Enfim, deixa um comentáriozinho, deixa a curtida. A gente faz o sorteio, vamos lá, fazemos o sorteio... Quando que nós fazemos esse sorteio? Quarta-feira de cinzas. No próximo evento. Que tal? Gostei, hein? Legal, então tá, faz o sorteio. Então já fica aí com os nossos hosts, né, do podcast, Paulo e Léo. Aí vocês fazem o sorteio, depois a colega entra em contato conosco lá pelo direct e a gente manda. Vocês deixam em Brasília, a moçada de lá do nosso time de Brasília manda para vocês. Show? Bom demais. Então, tá lá, né, pra galera fazer a leitura, né, do livro aqui do Felipe Duque. Cara, eu achei essa capa top demais. Muito legal, né? Eu falei isso pra você já, né, cara? Eu vi que teve então ele tem uma participação aqui, o cara que fez. Ele é Túlio, o nome dele, Túlio Pinto, né? O irmão dele é casado com minha irmã.
E ele, literalmente, assim, é um cara que fez direito, depois ele foi fazer a área de design, ele foi sair do direito, né? Ele foi para a parte criativa. E aí ele pegou e fez essa capa, assim, e a ideia foi completamente dele, né? A imagem, então, realmente ela é bem ilustrativa, né? Ela mostra uma pessoa pensando, refletindo, assim. Eu achei muito bonita, bicho. Não, ficou legal mesmo, bem legal. Duque, brigadão, cara. Ô, meu irmão. Pô, foi Muito obrigado a massa. vocês. O projeto, na verdade, tá com vocês aqui, né? Os colegas de casa também. Esse projeto, realmente, eu acho que ele tem tudo para prosperar, porque você tá diante de pessoas que têm um dom, uma vocação, têm um brilho no olhar, se desgastam, são velas, são isso, né? Buscam iluminar outras pessoas, passar o conhecimento. Então, eu fico muito feliz, muito contente de ver, né? Justamente esse olhar em vocês, de querer extrair o bom, o melhor em cada situação. Eu estou muito contente de estar aqui, não tenho dúvidas que é muito bom também trabalhar com vocês, que são aí de casa, porque contagia, né? Esse trabalho de dar o melhor para o aluno, tentar realmente ser uma melhor versão o tempo todo, é algo que também eu vejo, a paternidade de vocês, isso me inspira também. Estou olhando aí e faço, caramba, que coisa linda, né? Vocês postando as fotos assim, eu acho que isso é algo, enfim, de tirar o chapéu, né? Essa vocação que vocês têm e a renúncia familiar que vocês fazem para fazer isso que vocês fazem aqui. Então, tem que tirar o chapéu e reconhecer isso. Legal, cara, mas obrigado por ter vindo aqui, debatido, trazido teu livro para nós, isso é muito importante, muito bacana. E pode ter certeza que vai ajudar a galera, vai fazer, pelo menos a gente refletir um pouco mais aí sobre esse mundo louco, né, dos concursos jurídicos, mas um mundo muito, muito bacana. Léo e Paulo, obrigado também, primeiro por toparem participar do projeto, acho que realmente vocês vão se dar muito bem aí nesse projeto, pelo perfil dos dois, acho que vai ser interessante demais. E sucesso, agora é com vocês, né, cara, o nosso cast jurídico aqui, bom demais. Obrigado. Eu acho que, Léo, continuando essa analogia aqui, né, da vela queimando, eu acho que aqui a gente é um Sírio, né? Sírio de Nazaré, vai ter fogo para queimar aqui por muito tempo. Ave Maria. O Paulo é criativo, cara. Eu já pensei no batismo, que é aquela vela que você vai segurando assim, vai queimando, você fala, vai queimar a mão ou não vai? Vai queimar a mão ou não vai? Mas agradeço o convite, agradeço a confiança, agradeço o brilhantismo de você se emprestar, né? Emprestar o seu tempo, se emprestar pra gente aqui. Eu não vou dizer que você é imprestável, mas que você se emprestou pra gente, você tem esse brilho no olhar, você sempre tem essa visão, é algo característico seu, é algo visceral seu, e eu acho que você precisa botar isso pra fora, porque senão você vai implodir mesmo. E, Paulo, é nóis, mano. É nóis. É nóis, mano. Obrigadão. Não, eu que agradeço, gostei demais também. Eu gosto muito, assim, né, me apaixona muito essa contradição complementar, né? Eu acho que essa discussão foi, né, esse elemento contraditório, a dor, o amor ao mesmo tempo, né, o renúncia e o bônus, o ônus, né? Eu acho que é sempre muito difícil a gente viver nessa contradição, e o concurseiro vive aí numa contradição, né? Então, acho que é muito interessante a gente trazer isso um pouquinho. E esse próprio podcast também vai ser uma contradição viva, né? A gente trazendo diferentes pontos de vista, diferentes elementos de discussão do direito, fora do direito. E eu acho que a gente tem muita coisa para fazer aqui, Léo. Ricardo, só para agradecer aí demais mesmo, né? Nunca escondi isso de ninguém, muita gente já me falou aí. Isso era uma coisa que eu queria muito fazer aqui dentro do Estratégia. E eu acho que esse podcast, já que você está falando de dar vazão, né? Vai dar vazão a isso aí que estava lá dentro de mim também. Então, quero agradecer demais. Pô, legal, cara. Enfim, né? Acho que a gente tem muito assunto para falar dentro do direito, fora do direito, mas sempre voltado aqui para os concursos jurídicos e para poder trazer para ti sempre uma visão, uma experiência nova, algo legal para você debater aqui. Então, espero que você goste. Esse é o nosso episódio 01. Tomara que fique histórico realmente, né? E daqui alguns episódios, nas dezenas de episódios, a gente possa relembrar desse momento inicial. Beleza? Obrigado, moçada. Um forte abraço. Até uma próxima.